Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja. O nosso programa, ele tem sempre o desejo, o anseio de fazer com que você que nos acompanha aqui possa de fato conhecer mais sobre a fé da igreja, conhecer mais sobre o ensinamento da igreja, aquilo que a igreja como mãe nos ensina e nos chama a viver dia após dia. No programa de hoje, considerando assim a solenidade de Pentecostes que vivenciamos no último domingo, nós queremos falar neste programa exatamente dos frutos do Espírito Santo, que é essa necessidade de termos uma vida pautada nessa experiência com o Espírito Santo, que a nossa vida possa, enfim, ser conduzida pelo Espírito Santo. Por isso, no programa de hoje, nós queremos falar sobre os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E a expressão frutos do Espírito Santo vem diretamente da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 22 ao 23, quando o apóstolo São Paulo afirma que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Na doutrina da igreja, especialmente conforme o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1832, os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias, assim, da glória eterna. Os frutos do Espírito, portanto, não são apenas virtudes humanas ou comportamentos externos, são efeitos interiores da ação do Espírito, que ao transformar a alma, transformam e transbordam assim na nossa vida concreta. Em outras palavras, os frutos não são produzidos pelo esforço humano de maneira isolada, mas são assim o resultado de uma vida verdadeiramente unida ao Espírito Santo. E conforme esta ordem que define São Paulo, os frutos do Espírito são 9. O primeiro deles é a caridade, é o amor, que de certo modo não é um sentimento, mas decisão de buscar o bem do outro. É amar quando dói. E isso, de fato, é o amor que vem de Deus. Depois, nesta ordem dos frutos do Espírito, nós encontramos a alegria, que não depende das circunstâncias, mas depende exatamente da presença de Deus. Essa alegria não é euforia, mas é uma certeza interior de que Deus conduz tudo. Em seguida, nós encontramos também o fruto da paz, que é exatamente essa ordem interior da alma que está sustentada, está amparada em Deus. E essa paz não é ausência de problemas, é, por assim dizer, uma estabilidade interior, mesmo diante do caos. E nesta mesma ordem dos frutos do Espírito, nós temos também a paciência, que é a capacidade de suportar sem desespero, suportar pessoas difíceis, suportar processos lentos, suportar assim a própria fraqueza. A paciência, ela revela de certo modo maturidade espiritual. A benignidade é também um fruto do Espírito, que é de certo modo a inclinação constante para fazer o bem com delicadeza, fazer o bem com atenção ao outro, com o coração inclinado à misericórdia. Um outro fruto do Espírito é a bondade. E a bondade é a prática concreta do bem. Não é simplesmente intenção, mas é ação. É fazer o bem mesmo sem reconhecimento. A bondade, nós podemos dizer que é amor em movimento. A fidelidade segue esta ordem dos frutos do Espírito, uma vez que a fidelidade é a constância no bem, mesmo quando não há emoção. A fidelidade, portanto, é permanecer fiel a Deus, é permanecer fiel à vocação, é permanecer fiel nos desertos. A fidelidade é a prova de amor verdadeiro. A mansidão também é tida como um fruto do Espírito Santo. E a mansidão é essa força interior que brota do nosso coração. Não se trata de fraqueza, mas se trata exatamente dessa capacidade de controlar as circunstâncias, mas com uma confiança plena no Senhor. A mansidão, portanto, é esse domínio, por assim dizer,
da agressividade. E por fim, nessa lista de 9 frutos do Espírito, nós temos assim o fruto do domínio de si, que nós também podemos chamar de temperança. E este fruto é exatamente a capacidade de governar os próprios impulsos, de governar assim as emoções, os desejos, as reações. Sem domínio de si, não há liberdade interior verdadeira. E nós precisamos entender que a vida espiritual é um campo de combate. Não existe neutralidade. Ou nós crescemos no espírito, ou nós cedemos à carne. E os frutos do Espírito são, assim, o critério mais seguro para discernir a ação de Deus na nossa vida. E precisamos também pontuar aqui um alerta muito importante, porque nem toda aparência de bem é fruto do Espírito Santo. Por exemplo, uma pessoa calma pode ser mansidão, ou pode ser simplesmente indiferença. Uma pessoa ativa pode ser caridade, ou pode ser também busca de reconhecimento. O fruto verdadeiro, ele vem assim de uma interioridade transformada, não de aparência. Os frutos do Espírito, portanto, não são o fim, mas eles são assim o caminho. Eles mostram que a alma está sendo modelada para algo maior, e esse algo maior se chama santidade. Percebam assim que os santos são justamente aqueles em quem os frutos amadureceram plenamente. Por fim, é importante entendermos que não é o que dizemos que revela quem somos, mas os frutos que produzimos ao longo da nossa vida. Peçamos assim ao Senhor a graça de sermos conduzidos continuamente pelo seu Espírito, que possamos então produzir os frutos necessários para a nossa caminhada diária, mas acima de tudo para a santidade de vida. E este foi mais um programa Fé que Professamos. Eu convido você, ao final desse vídeo, a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.